Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Animados para a nossa Semana do Conhecimento? Eu sou a professora Susan, essa é a nossa aula número 58. Antes da gente começar, tenho aqui alguns lembretes importantes aí para a gente se organizar melhor nessa semana e também durante todas as nossas aulas. Primeiro, assista com muita atenção todas as videoaulas, faça anotações lá no seu caderno, né? Tire dúvidas com seu professor na escola, registre a sua presença no Classroom através das atividades obrigatórias, ok? E caso você não tenha acesso ao Classroom, lembre-se, vá até a sua escola e busque as atividades impressas, combinado? Bom, então hoje, na Semana do Conhecimento, a gente vai trabalhar um tema muito importante para o nosso momento histórico, né? E também muito importante aí para qualquer discussão, que é o tema da democracia e participação política. Então essa é a primeira parte dessa aula, tá? E o objetivo é o seguinte: primeiro nós vamos compreender o que exatamente é a política, tá? Muito se fala sobre política, muito se discute política, mas é importante a gente pensar esse conceito e a importância da política nas nossas vidas. Entender também a relação entre política e cidadania. Existe relação? Com certeza, vamos entender por quê. Diferenciar democracia direta e democracia representativa. A gente já viu isso nas nossas aulas lá no comecinho do trimestre, com uma introdução à política, né? Vamos retomar isso nessa aula. Nas aulas passadas, o que a gente viu? Então, a gente estudou esse filósofo tão importante que é Barão de Montesquieu. Montesquieu, com as suas teorias sobre a tripartição dos poderes, a divisão aí dos poderes executivo, legislativo, judiciário, né? As críticas de Montesquieu também às monarquias absolutistas, os riscos de tirania em caso de concentração de poder. Por que é necessário dividir o poder? Porque aquele que detém um poder é levado a abusar dele. Então, dividir o poder é importante justamente para garantir aí uma ordenação, né, social um pouco mais justa. E o Estatuto das Leis, a origem das leis lá, de acordo com Montesquieu. Política, né? Então, vamos começar o tema da nossa Semana do Conhecimento. O que exatamente é política? Você está com o seu caderno aí? Então, vou te fazer um desafio. Escreva aí no seu caderno a primeira palavra que te vem na cabeça quando você lembra de política. Quando você pensa na palavra política, qual é a palavra que te vem à cabeça? Muito provavelmente, se a gente estivesse aqui todo mundo reunido, vocês me diriam coisas como essas daqui, tá? Esse é um quadro aí que eu já utilizei em muitas das minhas aulas com sugestões dos alunos sobre o que eles pensam a respeito da política. Passando para o nosso mundo virtual aqui, o que a gente tem? Política é opinião, eleição, presidente, protestos, político X, político Y, burocracia, argumentação, direito, cidadania, enfim, uma infinidade aí de termos que nos remetem, de certa forma, a essa palavra-chave, política, ok? Nessa infinidade de termos aqui que a gente tem neste quadro, o que a gente pode observar? Vejam, muitas vezes a gente pensa a política, isso aqui é uma percepção mais madura do que a política, tá? Como uma forma de organizar a vida coletiva, perfeito, tá? Quem pensou aí em ideias como direito, argumentação, organização, tem um pensamento já amadurecido sobre esse conceito, né? Política também, muitas vezes, uma visão mais limitada, atrela a política àqueles que exercem funções públicas, aos políticos, né? Então, se fala lá, político X, político Y, limitando o sentido de política àqueles que exercem alguma função pública. E política também, aí um sentido mais preconceituoso desse termo, né? Um sentido pejorativo, né? Então, quando fala em política, se lembra lá corrupção, roubo, e acaba tendo uma visão mais
pejorativa, mais negativa do que seja a política, ok? Se a gente pensar na etimologia, ou seja, na formação desta palavra política, a gente tem o seguinte quadro. Política vem do grego politike. E politike se divide aí entre dois outros termos gregos que são os seguintes. Polis, que significa cidade, e tikos, que significa o bem comum. Então, a política nada mais é do que o governo da cidade para o bem comum de todos os cidadãos. Politike, lá da Grécia Antiga, tem a ver justamente com essa forma de gerir aí a cidade, a vida coletiva, pensando no que é melhor para todos os cidadãos e todas as pessoas, ok? Então, a política, ela se relaciona com o ato de governar, a tomada de decisões que objetivam interesses coletivos, o relacionamento entre pessoas e formas de organização social, né? Quando a gente fala em política, a gente está falando em cidade. Então, na cidade, o que acontece? Acontecem conflitos. Gerir esses conflitos é fundamental. Por isso que esses são os 3 grandes pilares da política. A política é a resolução de conflitos. É inerente ao espaço público, ao espaço coletivo, os conflitos, as discussões, né, as diferenças de opiniões, de percepções sobre o mundo, isso é inerente à vida coletiva. E resolver esses conflitos é próprio da política. Além disso, a tomada de decisões, tá? Decidir coletivamente o que é melhor para o bem comum, isso é fundamental quando a gente pensa política. E também as relações de poder, né? Quando a gente pensa em política, isso nos lembra poder, e poder não no sentido de força bruta, mas poder no sentido de ter a capacidade de comandar, e comandar através da boa argumentação, através do bom exemplo, ou através de outros jogos de poder, isso aí que a gente está discutindo durante todo esse trimestre em filosofia política. Para ver se vocês compreenderam bem essa nossa introdução aí na Semana do Conhecimento, vamos para nosso quiz número 1. De acordo com o que estudamos até agora, é possível inferir que a política está sempre relacionada com: opção A, capacidade de convivência em espaços coletivos, diálogo e resolução de conflitos. Opção B, defesa dos interesses individuais, ausência de diálogo e dissimulação de conflitos. Vejam aí qual dessas faz mais sentido e daqui a pouquinho a gente volta com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram pensar sobre essa questão aqui? A resposta correta é a alternativa A. Política tem relação com a capacidade de convivência em espaços coletivos, de diálogo e de resolução de conflitos. Isso aí é um dos pilares fundamentais da política, tá? Por que a B está errada? A B vai falar ali sobre interesses individuais. Quando a gente pensa política, a gente está pensando no bem coletivo, no bem comum, não só no meu próprio bem, né? A ausência de diálogo, não, gente. Política precisa dialogar, né? Essa história de que política não se discute, não está com nada. A gente tem sim que discutir política, claro, respeitosamente o tempo inteiro, né? E a dissimulação dos conflitos, ou seja, esconder conflitos, não tem como. Os conflitos, eles surgem, eles estão aí e é necessário a gente discutir politicamente, discutir de uma forma organizada, respeitosa, para alcançar consensos, né? Então, a política tem muita relação também com a ideia de cidadania. Por quê? Porque se a gente pensar também na etimologia da palavra cidadania, na formação dessa palavra, ela vem do latim civitas. E civitas significa também a cidade, assim como a polis grega, né? Então, todas essas ideias, política, cidadania, têm a ver com a capacidade de se organizar no espaço coletivo, na vida pública, né? Cidadania seria a condição de quem possui direitos civis, políticos e sociais, que garante a participação na vida política ou o estado de cidadão de quem é membro de um estado. Bom, no Brasil, o documento que rege o conjunto de direitos e deveres dos cidadãos e das cidadãs é esse documento que a gente está vendo ali na fotografia ao lado, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, tá? É ali onde a gente encontra os nossos direitos e os nossos deveres enquanto cidadãos, né? No artigo 5º dessa Constituição, a gente tem o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, são aí alguns direitos, né, garantidos a todos os cidadãos brasileiros. Mas o que exatamente é a cidadania participativa ou cidadania ativa, né? Todos somos cidadãos, porém nem todos exercem ativamente a sua cidadania. O bom cidadão é aquele que participa ativamente da vida política de seu país, agindo em prol do interesse coletivo, isto é, do bem comum, né? Não apenas dos seus próprios interesses. No Brasil, uma das formas básicas de participação política é através da escolha dos nossos representantes políticos. Então, essa é uma forma da gente exercer a nossa cidadania ativa, participando ali do momento de escolha dos nossos representantes políticos. A gente foi visitar a Escola Judiciária do TRE. O TRE é o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que é o local onde se organiza aí o processo de eleição paranaense, tá? É um fórum, um instrumento muito importante para todos os paranaenses. Por isso a gente visitou o TRE e vamos mostrar para vocês um pouco a evolução do processo de eleição no nosso país. Vamos acompanhar? Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Bom, hoje nós estamos aqui num espaço um pouquinho diferente, né? Esse aqui é o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que fica em Curitiba. Mais especificamente, a gente está hoje na Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, chamada Professor Francisco José Ferreira Muniz. Esse espaço aqui abriga a memória do processo eleitoral do Paraná. E por isso é muito interessante a gente conhecer melhor esse espaço para se apropriar também da evolução do processo eleitoral paranaense, né, e brasileiro.
Então, eu quero mostrar para vocês aqui a evolução desse processo. Vamos comigo? Então, aqui nós temos primeiro algumas cédulas. Como vocês sabem, as eleições nem sempre foram assim tão digitais, né? Tão tecnológicas como a gente tem hoje em dia. Então, lá na época dos seus pais, dos seus avós, as eleições eram realizadas através de cédulas de papel, né? E sempre que ocorre algum probleminha ali numa urna, eles recorrem também a essas cédulas. Então, nós temos aqui algumas cédulas que já foram utilizadas em processos eleitorais no passado, né? E essas cédulas eram depositadas em urnas como essas, né? Então, a gente tem aqui uma urna um pouco mais antiga, ela foi utilizada ali em eleições desde 1933, né? Tendo uma pausa ali em 1945 e depois voltando a ser utilizada em 1950, tá? Então, as cédulas eram depositadas aqui com o voto de cada eleitor e depois eram contadas uma a uma. Imaginem só o trabalhão que isso dava, né? Olha só, aqui nós temos uma urna um pouquinho mais moderna, né? Eu não vou revelar a minha idade, mas eu confesso que já usei essa urna aqui, né? É uma urna bem legal, então aqui é uma urna, é como se fosse uma sacola, né? Que os votos também são depositados nesse espaço e levados ao Tribunal Regional Eleitoral para contagem, né? E dependendo de cada município, de cada cidade, existe lá um fórum eleitoral, um espaço específico para a contagem desses votos. E esse processo todo é feito com muito sigilo e também com muito cuidado, com muito rigor, né? Para que a gente tenha aí um processo muito legítimo. Bom, aqui a gente tem então já as urnas mais modernas, né? As urnas eletrônicas. Essa urna aqui, ela permite uma agilidade no processo de contagem desses votos, né? Então, a gente tem aqui uma mídia. Essa mídia, ela é retirada após o processo dia da votação, né? E esse resultado é repassado aí para todo o estado e depois também a nível federal, e aí a gente fica sabendo do resultado de uma forma um pouco mais rápida, né? Além disso, ele permite também um controle mais rigoroso nesse processo de votação. Aqui atrás a gente tem uma urna um pouquinho mais antiga, mas é também uma urna eletrônica, a primeira que foi utilizada em 1996. Então vejam que legal que a gente tem aqui um espaço que conta a história, né, da evolução do processo eleitoral no nosso país, que é formado assim, e que se baseia numa democracia representativa. Então, a gente escolhe os nossos representantes a nível municipal, estadual e federal. E essa escolha é feita a partir dessas urnas todas que a gente pôde conhecer no dia de hoje. E aí, pessoal, gostaram da nossa participação, da nossa visita ao TRE Paraná? Bem legal, né? Então, agora a gente vai relembrar o que exatamente é a democracia. A gente estudou diferenças aí entre democracia direta e democracia representativa lá nas nossas aulas. Lembram da aula ao vivo que o professor Fábio, o professor Alexandre falaram sobre a democracia no sentido grego? Pois é, a gente vai relembrar isso. Democracia tem a ver com a ideia de demos, né? Isso aí é a formação da palavra. Demos é o povo e cracia é o governo, o poder. Democracia nada mais é do que o governo conferido ao povo, aos cidadãos. Na democracia direta, ou chamada também democracia participativa, o que a gente tem? Os cidadãos participam ativamente das decisões políticas, enquanto na democracia representativa ou indireta, a nossa, os cidadãos escolhem o seu representante político por meio do voto. Por isso que aquele processo de eleição ali é tão importante. Bom, para vocês pensarem sobre isso, vamos aqui para o nosso segundo quiz. Sobre o modelo clássico grego de democracia direta, é possível afirmar: A.
Todos eram considerados cidadãos, tendo igual direito a participar das decisões referentes ao espaço público, ou B, o direito de participação política era restrito àqueles que eram considerados cidadãos, homens, maiores de idade, livres e não estrangeiros. Pensem aí, relembrem as nossas aulas passadas e daqui a pouquinho a gente volta com a resposta. E aí pegaram as anotações passadas, relembraram a democracia direta no sentido grego? Pois então, a resposta correta aqui é a alternativa B. O direito de participação política lá na Grécia Antiga, em Atenas, né, era restrito àqueles que eram considerados cidadãos. E quem que era considerado cidadão? Homens maiores de idade, livres e não estrangeiros. A vai falar que todos eram considerados cidadãos. Não, não era assim. Tá? Então, a democracia grega era restrita a um grupo muito seleto de pessoas, né? E por isso que todos podiam participar da mesma forma das discussões políticas. Daí também a importância dos filósofos sofistas, lembrem disso, aqueles que ensinavam a arte do bem falar, retórica, oratória, porque participando através da fala é que todos ali se faziam, todos os cidadãos se faziam representados. Na nossa democracia já é diferente porque a gente elege, empresta a nossa voz para um representante político. Vejam, então, na aula de hoje a gente refletiu sobre o que é política, relacionamos política e cidadania, dois conceitos que têm a ver com a ideia de cidade, né? Os espaços coletivos e a organização desses espaços coletivos. Apontamos para a importância da cidadania participativa, da cidadania ativa, né? Através das eleições
e também outras formas que a gente vai discutir na nossa próxima aula. Visitamos o TRE, um vídeo muito legal aí sobre o espaço de memória das eleições e relembramos também diferenças entre democracia direta e indireta, ou democracia participativa e representativa. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, aqui temos algumas referências da aula de hoje. Espero que tenham gostado, o meu muito obrigada e a gente se vê na próxima aula dessa Semana do Conhecimento. Aproveitem!